O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Essa declaração atravessa o tempo e chega até nós como um convite para descansar a alma. Imagine, enquanto você ouve estas palavras, uma luz suave que vai afastando cada sombra, cada medo, cada incerteza que insiste em se aproximar. Essa luz não é comum, não é fraca, não oscila. É uma luz divina, constante, que ilumina por dentro e por fora. Ela mostra o caminho, acalma o coração, fortalece o espírito. O Senhor é a minha luz. Ele é a sua luz agora. Deixe que essa luz toque o seu interior enquanto respira fundo e vai permitindo que a presença de Deus envolva você. Quando Davi declarou essas palavras, ele não estava em um momento fácil. Ele não estava rodeado de tranquilidade, mas sim cercado por ameaças, pressões e perigos. Ainda assim ele disse: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?" Essa pergunta ecoa no seu coração também. O que pode realmente causar medo quando Deus está à frente, quando Ele ilumina, quando Ele protege, quando Ele salva? Talvez você enfrente batalhas internas, preocupações com o futuro, desafios familiares, decisões difíceis, momentos de solidão ou de insegurança. Mas agora, por alguns instantes, deixe essa verdade entrar profundamente. Você não está sozinho. A presença de Deus ilumina onde antes havia escuridão. Pense nos momentos em que você se sentiu perdido, confuso, sem saber qual direção tomar. Agora imagine o Senhor estendendo a mão e conduzindo você, caminho por caminho, passo por passo. Essa luz não apenas mostra o rumo, ela afasta os perigos escondidos, revela o que antes parecia assustador e traz segurança onde antes havia medo. Quando Deus é a luz que guia, você não precisa correr. Você não precisa se desesperar. Você apenas precisa seguir confiando. E quando Ele é a sua salvação, isso significa que Ele já fez por você aquilo que você jamais poderia fazer sozinho. Ele te resgata emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente quando necessário. Ele levanta você quando o peso do dia tenta te derrubar. Ele guarda o seu coração e te envolve com um amor que não desiste. O Senhor é a minha salvação. Ele é a sua salvação agora, neste exato momento em que você ouve esta mensagem. Davi continua dizendo: "O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo?" Quando falamos de fortaleza, falamos de um lugar impossível de ser derrubado, uma muralha que protege, um refúgio inabalável. E é exatamente isso que Deus é para você. Mesmo quando tudo em volta parece instável, quando as circunstâncias parecem querer te sufocar, quando o medo tenta dominar, Deus se levanta como a sua fortaleza. Ele te cobre, te guarda, te sustenta. E dentro dessa fortaleza, você encontra descanso. Dentro dela você encontra paz. Dentro dela você encontra estabilidade. Talvez você esteja lidando com ansiedade, com pressões externas, com expectativas que parecem impossíveis de alcançar, ou até mesmo com pensamentos que tentam te desanimar. Mas agora, enquanto sua mente ouve estas palavras, deixe a fortaleza de Deus ao seu redor se tornar real. Não apenas como uma ideia, mas como uma verdade espiritual que envolve seu coração. As muralhas do Senhor te protegem. Nada entra sem a permissão dele. Nada te derruba sem que ele sustente você imediatamente depois. Ele é a fortaleza da sua vida. E quando entendemos isso, o medo começa a perder força. Ele tenta se infiltrar, tenta sussurrar mentiras, tenta gerar dúvida, mas não consegue permanecer diante da presença de Deus. O medo não resiste à luz. Ele não sobrevive ao amor de Deus. Ele não se sustenta quando você lembra que existe uma fortaleza ao seu redor. Agora deixe que essas verdades se tornem uma oração silenciosa dentro de você. Respire devagar. Sinta sua mente acalmar. Sinta seu coração desacelerar. Veja Deus iluminando seus pensamentos, tirando o peso das suas preocupações. Permita que Ele seja a sua luz onde existe confusão. Permita que Ele seja a sua salvação onde existe fraqueza. Permita que Ele seja a sua fortaleza onde existe medo.
Enquanto você continua ouvindo, imagine que essa luz cresce. Ela se expande. Ela atravessa cada área da sua vida, sua casa, seus relacionamentos, seus projetos, seus sonhos, seus medos mais profundos. Nada fica oculto. Tudo é tocado pela presença do Senhor. E conforme Ele ilumina, Ele transforma. Onde havia dor, Ele coloca cura. Onde havia insegurança, Ele coloca confiança. Onde havia dúvida, Ele coloca fé. Onde havia medo, Ele coloca coragem. O Senhor não apenas ilumina, Ele caminha com você. Ele vai ao seu lado. Ele não se afasta. Ele não se irrita com as suas fragilidades. Ele não te abandona nos dias difíceis. Pelo contrário, são justamente esses dias que fazem com que a presença dele se revele ainda mais forte. Ele cuida de você com zelo, com amor, com paciência. Ele te guarda como quem guarda algo precioso. E ao lembrar disso, você pode repetir em seu coração lentamente com convicção: o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Essa pergunta não é apenas retórica. Ela é uma declaração de fé. Ela confronta tudo o que tenta te desanimar. É como se você estivesse olhando para cada preocupação e dizendo: você não vai me dominar porque Deus está comigo. Você não vai me derrubar porque Deus é a minha força. Você não vai me assustar porque Deus é a minha luz. Permaneça nesse pensamento enquanto avançamos. Deixe sua alma descansar nessas palavras. Deixe sua mente se alinhar com a verdade do Senhor. Ele está aqui. Ele está com você. Ele é a sua luz, a sua salvação e a sua fortaleza. Sempre. Continue respirando com calma, permitindo que cada palavra encontre espaço dentro do seu coração. Agora que a luz do Senhor já começou a envolver você, siga comigo mais fundo nessa reflexão, deixando que essa verdade permaneça viva. O Senhor é a sua luz. Ele é a sua salvação. Ele é a fortaleza da sua vida. E essa declaração não é apenas algo para ouvir, é algo para experimentar. Imagine agora que você está caminhando por um lugar amplo, tranquilo, onde o vento sopra leve e a presença de Deus é quase palpável. Não há confusão, não há barulho, apenas a sensação de que você está sendo guiado. E enquanto caminha, você percebe que a luz do Senhor não apenas ilumina o que está à sua frente, mas também revela as coisas que estavam escondidas dentro do seu coração. Ele ilumina espaços internos que talvez estivessem fechados, apagados ou esquecidos. E ao iluminar, ele traz cura. Você não precisa esconder seus medos de Deus, ele já os conhece. Mas quando você permite que ele ilumine esses lugares, algo muda. O medo começa a perder o poder que tinha antes. Ele deixa de ser um gigante e passa a ser apenas um pensamento que não combina mais com a presença da luz. Porque onde há luz, a escuridão precisa ir embora. Onde há Deus, o medo precisa desaparecer. E onde há salvação, a esperança renasce. Essa verdade precisa ser repetida até entrar profundamente na alma. Deus é a sua luz. Isso significa que Ele revela o que você não consegue ver sozinho. Ele mostra o caminho quando seus olhos naturais não enxergam saída. Ele traz clareza quando a mente está cansada. Ele mostra respostas onde tudo parecia confuso. E mesmo quando você ainda não vê a solução completa, a luz dele deixa claro que você não está caminhando sozinho. A salvação que vem do Senhor não é apenas sobre o futuro eterno. Ela também toca sua vida aqui e agora. Ela te salva da angústia, te salva da ansiedade, te salva de pensamentos que tentam roubar sua paz. Ela te salva de decisões precipitadas, de caminhos que poderiam te ferir, de pessoas que não fazem bem à sua alma. A salvação do Senhor alcança todos os detalhes, seu emocional, seu físico, seu espiritual, suas escolhas, seu futuro. Agora imagine que, à medida que você caminha com Deus, uma grande muralha começa a se formar ao seu redor, não feita de pedras comuns, mas feita da própria presença dele, uma fortaleza viva, um lugar que nada e ninguém consegue atravessar.
Essa muralha não te prende, não limita seu movimento. Pelo contrário, ela protege enquanto você avança. Dentro dela, você pode descansar. Dentro dela, você pode respirar melhor. Dentro dela, você encontra segurança para continuar, mesmo em tempos difíceis. Davi sabia o que era viver entre perigos, mas mesmo assim declarou: "O Senhor é a fortaleza da minha vida." E você pode fazer a mesma declaração hoje, não porque está tudo perfeito ao seu redor, mas porque Deus te sustenta. Ele te guarda. Ele te abraça. Ele te protege. Ele te orienta. Mesmo quando surgem problemas, preocupações ou ataques espirituais, você não está desamparado. Deus é a sua defesa constante. Talvez você esteja enfrentando situações que parecem maiores do que você. Talvez haja pessoas que não entendem o seu coração. Talvez haja desafios profissionais, familiares ou espirituais que tiram o seu sono. Talvez você tenha passado por momentos em que a vontade era desistir. Mas agora pare tudo e lembre-se, você não luta sozinho. Deus está com você. Ele é maior que qualquer ameaça. Ele é mais forte que qualquer dificuldade. Ele é mais sábio do que qualquer confusão. Seu amor é profundo demais para te abandonar. Enquanto você ouve, permita que essa fortaleza espiritual se torne real dentro de você. Uma força que te sustenta emocionalmente. Uma paz que guarda seus pensamentos. Uma proteção divina que envolve sua vida. Não é uma fortaleza construída por mãos humanas. É construída pelo próprio Deus. E tudo o que ele constrói é perfeito. Tudo o que ele guarda é preservado. Tudo o que ele sustenta permanece de pé. Repita com calma, em silêncio ou em voz baixa, como uma verdade que entra no seu interior. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Ele é a minha proteção. Ele é o meu amparo. Ele é o meu abrigo seguro. Agora, pense nos medos que têm tentado dominar sua mente. Medo do amanhã, medo de não conseguir, medo de falhar, medo de perder algo importante, medo de não ser suficiente, medo de ser rejeitado, medo de não ter o controle. Todos esses medos, cada um deles, é lembrado agora de que Deus está no comando. Nenhum deles tem poder diante da luz do Senhor. A luz de Deus expõe todas as mentiras que o medo tenta contar. Ele mostra que você não está sozinho, que ele te acompanha, te fortalece, te guia. Ele te lembra que existe um propósito para a sua vida e que ele não vai permitir que você caminhe na escuridão. E enquanto essa luz cresce, você começa a perceber algo importante. Deus não está apenas guiando você, ele está transformando você. Transformando a maneira como você pensa, como vê as situações, como sente, como reage. A luz do Senhor toca partes profundas, lugares que talvez você tenha guardado por muito tempo, memórias, mágoas, frustrações, expectativas quebradas. E ao tocar ele cura. A presença de Deus acalma o que estava inquieto, silencia o que estava gritando dentro de você. Ele traz ordem ao caos, ele traz descanso à alma cansada. Ele traz firmeza à mente que já não sabia mais onde se apoiar. E no meio de tudo isso, você descobre novamente o significado da pergunta de Davi. De quem terei medo? Essa pergunta começa a fazer sentido de uma forma nova. Não é apenas um versículo bonito, é uma verdade que muda sua postura diante da vida. É como se Deus dissesse: eu estou aqui, não tema. E quando ele diz isso, algo dentro de você se realinha. Continue nesse ambiente de paz, permitindo que a presença de Deus permaneça ao seu redor. Agora, vamos aprofundar ainda mais essa verdade que transforma, essa certeza que fortalece, essa fé que acalma. O Senhor é a sua luz. Ele é a sua salvação. Ele é a fortaleza da sua vida. Repita isso em seu coração enquanto caminhamos para a conclusão desta meditação. Imagine que você está em um lugar elevado agora. Depois de caminhar pelas sombras, pelas dúvidas, pelas inquietações, você chega a um ponto onde consegue ver tudo de cima. Lá de cima, a perspectiva muda.
O que antes parecia enorme agora é pequeno. O que antes era assustador agora está sob controle. A luz de Deus ilumina não apenas um caminho estreito, mas toda a paisagem ao redor. E olhando dessa altura espiritual, você consegue perceber algo muito importante. Deus sempre esteve conduzindo você. Mesmo nos dias em que você não sentiu, Ele estava lá. Nos momentos em que você pensou que não iria conseguir, Ele estava sustentando. Nas situações em que a pressão parecia grande demais, Ele estava segurando você pela mão. A luz do Senhor não falha, a salvação dele não atrasa, e a fortaleza dele nunca enfraquece. Agora, deixe seus pensamentos se encontrarem com essa verdade. Talvez você já tenha passado por tempestades que hoje parecem distantes. Talvez você tenha sido surpreendido por vitórias que nem imaginava que chegariam. Talvez esteja no meio de uma batalha agora, mas Deus está com você. Ele nunca te chamou para enfrentar nada sozinho. Ele nunca te colocou em um caminho sem antes preparar a provisão. Ele nunca permitiu uma luta sem já ter te dado a força necessária para vencê-la. E é por isso que você pode dizer com confiança: não temerei. Não temerei o que tenta me derrubar. Não temerei o que tenta me confundir. Não temerei o futuro, porque Deus já está lá. Não temerei as notícias ruins, porque Deus é a minha esperança. Não temerei a escuridão, porque Deus é a minha luz. Não temerei as ameaças, porque Deus é a minha fortaleza. Não temerei as incertezas, porque Deus é o meu guia fiel. Imagine agora que você coloca diante de Deus tudo aquilo que tem te preocupado. Coloque diante dele os nomes, as situações, os sentimentos. Coloque os medos que você ainda não conseguiu explicar para ninguém. Coloque as expectativas que ainda não se cumpriram. Coloque também aquilo que você quer muito, mas que tem medo de pedir. Deus recebe tudo isso com amor. Ele não rejeita, Ele não julga, Ele não se afasta, Ele acolhe. E quando Ele acolhe, Ele transforma. Ele pega o que está pesado e troca por leveza. Ele pega o que está confuso e troca por clareza. Ele pega o que está ferido e troca por cura. Ele pega o que está vazio e preenche com a presença dele. Ele pega o que está fraco e fortalece. Esse é o Deus que é a sua luz, a sua salvação e a sua fortaleza. Agora, visualize a luz de Deus brilhando dentro de você como uma chama que não se apaga. Uma chama que aquece o coração, que ilumina o espírito, que fortalece a alma. Essa luz te acompanha pela manhã, à tarde, à noite, nos dias bons e nos dias desafiadores. Ela não se apaga porque não depende de circunstâncias. Depende da fidelidade de Deus. Permita que essa luz alcance cada área que ainda precisa ser transformada. Permita que ela toque seus medos mais escondidos. Permita que ela traga cura emocional. Permita que ela te ajude a enxergar o que antes estava nublado. Permita que ela renove sua fé, seu ânimo, sua disposição espiritual. Deus está fazendo algo em você enquanto você medita nessa palavra. Mesmo agora, Ele está fortalecendo o seu coração. E à medida que essa luz cresce, você percebe que não está apenas sendo iluminado. Você também está sendo preparado. Deus está te preparando para viver coisas novas, para enfrentar desafios com coragem, para tomar decisões com sabedoria, para experimentar milagres, para prosseguir com confiança. Ele está moldando você por dentro e isso muda toda a forma como você caminha. Agora volte lentamente ao versículo que iniciou tudo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Repita isso com profundidade, com verdade, com entrega. O Senhor é a minha luz. Ele ilumina meu caminho. Ele ilumina minha mente. Ele ilumina meu espírito. O Senhor é a minha salvação. Ele me sustenta, me guarda, me livra, me protege. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Ele me mantém firme quando tudo balança. A pergunta final: de quem terei medo? Agora encontra sua resposta dentro de você. Não haverá medo que permaneça. Não haverá escuridão que resista. Não haverá ameaça que se sustente diante da grandeza de Deus. Ele está com você.
Ele segue com você. Ele guia seus passos. Ele guarda seu coração. Ele te envolve com amor. Ele te chama pelo nome. Ele te fortalece nos momentos mais difíceis. Agora, respire profundamente e deixe que essa certeza se firme dentro de você. Você é guardado. Você é protegido. Você é iluminado. Você é sustentado. Você é amado. O Senhor está ao seu lado hoje e sempre. E que essa verdade acompanhe seu dia, sua noite, suas decisões, sua vida. Que ela seja uma âncora para a sua alma e uma paz constante para o seu coração. Que a presença de Deus continue guiando você, iluminando você e fortalecendo você em cada momento. O Senhor é a sua luz. O Senhor é a sua salvação. O Senhor é a fortaleza da sua vida. E por isso, você não tem que ter medo.